Louvado seja Deus, meus irmãos, louvado seja Deus. Estou em casa, que alegria. Eu não tenho palavras para descrever o tamanho do amor do nosso Deus. Eu não tenho palavras para descrever como Ele cuida de cada detalhe. Eu louvo, eu louvo, eu louvo. Meu pai não saiu do hospital ainda, mas ele já está muito melhor. Eu tenho certeza. Eu saí deixando ele ainda no hospital, mas no quarto conversando. Louvado seja Deus. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, não tenho palavras para descrever o cuidado do Senhor, Pai. Em cada detalhe, eu te louvo, eu te agradeço. Obrigada, Senhor, por estar aqui no primeiro Deus, te exaltando, te bendizendo, te louvando, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar todos os meus irmãos nas tuas mãos. Eu os amo muito. Ontem eu chorei, o Senhor sabe quanto meu coração chorou por não ter conseguido fazer o áudio ontem, as circunstâncias, mas eu te louvo porque estou aqui, porque posso abrir a minha voz e falar do teu amor, falar da tua palavra, falar dos teus estatutos perpétuos, Pai. Enquanto boca eu tiver, Senhor, eu quero te louvar e bendizer, e quero te exaltar. Obrigada pela vida do meu pai, Senhor. Obrigada pelos milagres que eu vi ali, em nome de Jesus. Amém, amém. Sabe, assim que meu pai foi para UTI, eu queria ir para Teoflotone e ver ele, mesmo que 15 minutos. E eu me lembro que eu ajoelhei aqui onde eu estou e disse: Senhor, eu quero ir no momento que o Senhor me enviar. E assim, eu vi as coisas, sabe, as portas se fechando, chuva. Eu quero agradecer o Vanderlei, o esposo da Aline. No momento ele disse: eu vou te levar lá. Né? Eu não tinha como ir de carro, é muito longe. E ele disse: eu vou te levar lá. E ele ia me levar, eu ia ver meu pai no CTI, mas ele estava em coma. Mas assim, olha, Deus foi direcionando tudo. Eu vi a mão de Deus, queridos, quando você se torna uma missionária. Quando você faz a obra de Deus, Deus provê tudo, sabe? E Deus me mostrou ali com a gentileza do Vanderlei. Ele disse: filha, você quer ir de carro? Eu vou te mandar de carro. Mas o Senhor tranquilizou meu coração, me fez ir no momento certo, porque eu conheci o seu Valdemar e eu tive o privilégio de orar por ele. Ele estava sofrendo muito, muito. O corpo já estava em feridas e eu conheci ele ali, vizinho do meu pai. Eu conheci o filho dele, eles eram de Pedra Azul. E eu disse para ele assim: Rodrigo, você me permite fazer uma oração com seu pai? Gostaria de fazer uma oração como serva do Senhor. E eu disse para ele: olha, eu vou fazer uma oração para Deus, para que ele cure ou para que o seu pai descanse. E ele disse: eu aceito. E eu fiz uma oração tão fervorosa. Em menos de 24 horas, o seu Valdemar descansou. E eu pude fazer com ele 2 orações. Eu fiz esta, depois eu fiz uma outra, dizendo para ele estava ali em coma, assim, mas ele, um coma que ele não entendia, não falava, mas os médicos disseram que ele ouvia. E eu disse: peça perdão para Deus, fale com Deus. E ele descansou no Senhor. Eu tenho certeza que ele descansou. Tenho certeza que Deus me preparou para aquele momento, para estar ali. Nós temos que fazer a diferença.
Porque o pedido de perdão tem a ver com a festa da expiação. O dia da expiação era o dia que eles, na verdade, os 10 dias que tocavam a trombeta, eles tinham que se reconciliar, acertar a sua vida, para quando chegasse ali o momento da expiação. E o juízo para o seu Valdemar chegou no momento onde ele descansou no Senhor. Mas ele teve momentos onde ele ouviu a palavra do Senhor. Ele não conseguia falar, mas ele ouviu a palavra do Senhor. E com gemidos inexprimíveis, enquanto eu fazia a segunda oração, ele fazia gemidos inexprimíveis. E eu sabia, eu tive certeza de que eu não estava ali por um acaso. Ontem o filho dele ouviu a vigília, o Rodrigo, o Lucas, e a Ale falou palavras assim: Rodrigo, é só um pouquinho. E eu louvo a Deus por isso. Todos os nossos momentos nós temos que pregar o Evangelho. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Levítico 23. Porque hoje é dia de você fazer uma reflexão na sua vida. Quem você precisa pedir perdão? Quem você precisa reconciliar? Porque a festa de tabernáculos, a gente já vai entender. Tabernáculos é alegria, expiação é tristeza, é contrição, é choro, é arrependimento, é confissão, é entrega. Mas tabernáculos é alegria, é felicidade. Você imagina o momento em que Jesus vier e Ele nos buscar, quando nós entendermos que o nosso corpo corruptível se transformou em um corpo incorruptível. Quando nós estivermos voando para encontrar com o Senhor nos ares, será a nossa maior alegria. Por isso que tabernáculos é alegria. Mas hoje será selados os que choram e gemem. Eu não tenho como falar da expiação só hoje. Eu queria hoje falar expiação e amanhã tabernáculos, mas eu preciso falar um pouquinho mais. Eu quero depois estudar com vocês profundamente as festas. Porque quando nós entendemos as festas, nós entendemos a história da redenção. O Senhor é um Deus didático. Eu me impressiono com Deus. E eu quero ler com vocês Levítico. Aqui no verso Levítico 23, verso 26. Eu vou repetir, eu já disse isso para vocês. Se vocês querem o resumo da história da humanidade, leiam Levítico 23. Começa do sábado na criação e termina com tabernáculos. Então, olha aqui. Diz aqui, ó. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: mas ao 10 deste 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia não se afligir, será extirpada do seu povo. Toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu destruirei aquela alma no meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis. Estatuto perpétuo e pelas vossas gerações em todas as habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas ao 9 do mês à tarde, até a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Cada festa, ela era chamada de sábado, porque era dia solene, era santa convocação. É como nos dias de hoje, um feriado. Como que era o dia da expiação? O sumo sacerdote, ele entrava no Santíssimo. Era o único dia no ano
onde que ele entrava no Santíssimo, além do véu. E naquele dia, era dia de purificação. Então, durante todo o ano, vou dar um exemplo. Eu pecava e eu queria confessar o meu pecado, arrepender. Então, eu arrependia, eu orava, eu pegava um cordeirinho e eu levava até o pátio, ali junto com o sacerdote. O cordeirinho era imolado, aquele sangue era colocado nas pontas e o sacerdote, ele ia até o santo e ele aspergia o sangue do meu cordeirinho ali no véu. O meu pecado tinha sido perdoado quando aquele cordeiro foi imolado. Porém, o registro do meu pecado estava no véu. E uma vez por ano, aquele registro era apagado. Então, prestem bem atenção. No dia que o sumo sacerdote, o dia da expiação, quem entrava em cena era o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, então, ele entrava no Santíssimo, tirava-se aquela cortina, e aquela cortina, então, os pecados eram apagados. A expiação naquele dia, literal, apontava para qual expiação? Para de hoje, nós estamos na expiação simbólica. Desde 1844, Cristo passou para o Santíssimo e Ele está purificando as nossas vidas. Ele está expiando as nossas vidas. Querido, você imagina que privilégio quando nós aceitamos Jesus no batismo. Porque você aceita ele, o sacrifício dele no altar de holocausto. O próximo móvel é a pia, você se batiza e aí você tem direito de entrar no santo, porque a festa da expiação acontece em qual móvel? No altar de incenso. O altar de incenso é Cristo, ouvindo as nossas orações, os nossos prantos, os nossos choros, e Ele misturando a sua graça. Por isso que o sal, que são as nossas orações, o tempero das nossas orações, com a graça de Cristo. Então, quando se fala Cesiane no céu, desde o meu batismo, Jesus vai diante do Pai e diz: oi, Pai, estou aqui. Eu a represento. Eu sou o seu advogado, sou o seu intercessor, sou o seu mediador. Eu purifico a vida dela. Isso é extraordinário. Então, o que Cristo faz no Santíssimo hoje? Então, vamos colocar que lá em 1844 ele começou por quem? Por Abel, a primeira pessoa que morreu nessa terra. Então, quando ele começou a julgar, começou pelos mortos, ele está julgando os mortos, e ele, em algum momento, antes dele sair do santuário, ele vai julgar quem? Os vivos, a casa de Israel. Por isso que nós seremos selados. Por isso que os 144 mil são selados do Senhor. Então, olha, ali ele começou por Abel. Abriu-se os livros, Daniel fala isso. Daniel, leia a partir do capítulo 7, você vai ver um julgamento. Então, os livros foram abertos e o ancião de dias estava aqui. Estava ali o ancião de dias, os 24 anciões. Estava ali Jesus. Amanhã nós vamos continuar. De uma forma muito resumida. Deus te abençoe. Deus te guarde.